escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Saúdo a todos com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje, primeiro domingo de agosto, mês em que nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, celebramos o mês das missões, mês em que Reverendo Simonton pisou em solo brasileiro para aqui difundir o Evangelho do Senhor Jesus. Mas também nesse dia especial, hoje é aniversário do nosso irmão, a jovem adolescente Luiz Henrique. Luiz, Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, continua sendo uma bênção na vida desta igreja e que essa igreja seja uma bênção em sua vida. Deus abençoe ricamente, parabéns pelo seu dia, em nome do Senhor Jesus. Querido, Salmo de número 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Sim, queridos irmãos, que por os nossos lábios, por nossas vidas, os demais povos, as demais nações, possam ouvir das maravilhas do nosso Deus. Que possamos exercitar, fazer, viver, contribuir, orar por missões pelos nossos missionários, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, seja gracioso para conosco e nos abençoe. Nos dê a tua bênção, ó Deus, a oportunidade de falar das maravilhas do Senhor. Queremos ser gratos, ó Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que veio, fez missões, realizou missões, e nos deu esse privilégio de sermos testemunhas do Senhor. Pela vida do reverendo Simon, ó Deus, uma vez veio ao Brasil trazer o ministério, o Evangelho do Senhor. Muito obrigado. Pela vida da nossa amada denominação, que tem, ó Deus, vivido missões, feito missões nacional e também estrangeiras. Sim, ó Deus, derrame bênçãos sobre essa denominação, sobre seus missionários, seus pastores, famílias que estão, ó Deus, pregando o Senhor Jesus pelo mundo afora. Os que estão perto, longe, distante, Senhor, abençoa, fortalece, não deixa, Deus, com que eles desanimem mediante a situação, mas que cada dia venham a fortalecer e a serem encorajados pelo Senhor. Pai, abençoa o Luiz no seu desenvolvimento espiritual, que continue ele sendo uma bênção na vida desta igreja, e que esta igreja seja uma bênção na vida do teu filho. Abençoa a sua avó, seus tios, primos, ó Deus, que ali residem, que todos sejam agraciados pelo Senhor. Pai, dá-nos uma semana de bênçãos, uma semana de grandes conquistas, de livramentos, por mais a ação graciosa do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, hoje e sempre. Amém. O tempo de
Bom dia para todos. Bom é estar na casa do Senhor. Neste momento, nós estaremos lendo Deuteronômio capítulo 14, versículos 22 e 23. Os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do cereal e do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Que Deus nos abençoe a palavra que foi lida nesta hora. Que os irmãos que nos ouvem, que eles possam tirar aproveito desta leitura e possa ter abrido o entendimento de cada um de vocês, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela nos orienta como devemos caminhar aqui sobre a face da terra. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá, mais um dia de vida. E neste momento eu te agradeço, Senhor, por esta escola dominical. Que o Senhor esteja abençoando essa escola, que nessa escola da manhã, que os irmãos que estiveram observando possam tirar proveito e aprender mais e mais da tua palavra. Senhor nosso Deus, neste momento eu te peço que o Senhor esteja abençoando os dízimos e oferta que foram trazidos à tua casa. Que o Senhor esteja abençoando as mãos que aqui o trouxeram e que eles possam entender que o Senhor é aquele que abençoa, aquele que traz grandes alegrias para o seu povo. Essa é a oração que faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh,
Irmãos e amigos, nesta manhã, primeiro domingo de agosto, eu quero convidá-lo a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Do capítulo 5 ao capítulo 7, ao versículo 29, registra então o Sermão da Montanha. E após o Senhor Jesus fazer a introdução deste sermão tão longo, mas de grande importância e de grande relevância para a vida da igreja cristã, para a vida dos cristãos, o Senhor Jesus nos dá uma indicação de quem somos para este mundo. E o versículo 13 de Mateus capítulo 5 registra o texto sagrado: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Que nosso Deus nos abençoe e nos ajude a entender melhor a sua palavra nesta manhã. Queridos irmãos, uma das primeiras fórmulas que nós aprendemos quando nós estamos ainda no primeiro grau, eu acredito, ou ensino fundamental hoje, especialmente na disciplina de Química, é uma das primeiras fórmulas que nós aguardamos, é a do sal, é o NaCl. Não sou esperto e nem quero ser, não pretendo ser, mas eu trago à minha memória, até o presente momento, essa fórmula do sal. Não é desse sal que nós queremos dizer, dessa composição, mas eu quero trazer para nós, nesta manhã, uma comparação ou comparações que o Senhor Jesus nos fala e nos exorta a ser, como ser o sal da terra. E muito especialmente acredito que Jesus ele tenha usado aqui, é bem provável, um provérbio conhecido em seus dias, possivelmente um ditado romano. O sal, ele é considerado como dotado de uma propriedade distinta e importante, ou seja, ele é ótimo para conservar, ótimo para condimentar, e isso nós sabemos que é verdade. A ideia aqui não indica especialmente essa função definida, como há de conservar, como há de condimentar, ou ainda como há dos muitos usos do sal. Mas a ideia geral é que o crente santificado, ele deve possuir a realidade daquilo que professa. Da mesma forma que o sal apresenta a propriedade que esperamos dele. Essa realidade expressa muitas vezes em muitas variadas formas. E aqueles que conhecem a questão dizem-nos que o sal puro não perde o seu caráter distinto, mas que também, uma vez ele misturado com elementos impuros e estranhos, ele perde, ele vem a ser, a compor até esses elementos, ele vem a perder a sua propriedade. E na Palestina, como nós sabemos, a citação do Senhor Jesus, o sal ele vinha especialmente lá da terra de Jabel Usnu, uma das costas do Mar Morto, principalmente ele vinha dessa região, e ele era chamado como sal Sodoma. E vários viajantes então daquela época, que passando por aquele local, eles confirmavam que o sal, sob certas condições, o sal pode perder o seu sabor. E assim nós vemos também que
O crente, quando ele está em outros ambientes, ele pode perder o seu caráter. E assim como o sal, ele conserva a sua aparência de sal, mas não o seu caráter, assim o cristão também, quando ele é envolvido com outros elementos, com condições, com pessoas, com atitudes impuras, ele pode até parecer que é crente, mas o seu caráter é mexido, é mudado. Ele tem aparência de crente, mas ele não é um crente totalmente útil para o uso da expressão do Evangelho para ser usado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós queremos conversar com os irmãos qual é a semelhança entre o crente e o sal. O que Jesus estava querendo demonstrar com essa comparação. E para que nós venhamos a entender essa comparação, nós devemos analisar algumas características do sal. O sal que era usado aqui pelos antigos era o sal gema, ou seja, o sal de uma boa qualidade, mas também havia sal dos lagos que era considerado de qualidades ruins, sendo a sua parte exterior sem sabor, que não servia para nada, como o Senhor Jesus nos diz, apenas ser lançado fora, ser pisado pelos homens para apagar as poeiras das ruas. E nesta manhã, então, meus irmãos, eu quero apresentar 6 comparações do crente com o sal. E a primeira comparação que nós conhecemos e que nós sabemos é que o sal ele é cristalino ou transparente. Assim, de igual forma, o crente tem que levar uma vida transparente pelo mundo, não ter nada a esconder, ser claro em tudo que ele fizer. O crente tem que ter uma responsabilidade nos negócios, o crente tem que ter uma responsabilidade nos trabalhos, o crente tem que ser responsável na família e assim sucessivamente, nos meios ou no meio em que ele vive. Especialmente no negócio, o crente, nós como cristãos, temos que pagar nossas contas. É inadmissível o crente ficar devendo. E a própria ordem do Senhor Jesus, a própria ordem bíblica é: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Então, queridos, não envergonhe o Evangelho, sendo um mau pagador. Pague suas dívidas, seja cristão, transparente, no trabalho, ser exemplo para os demais funcionários. É isso que o Evangelho pensa de nós, é isso que o Senhor Jesus requer de nós. Sejamos exemplos para os nossos amigos, para os colegas de trabalho do nosso círculo. As pessoas possam dizer: ali está um cristão, ali aquele rapaz, aquele homem, aquela senhora, aquela moça, ela dá um testemunho de crente. Na família, nós temos várias exortações, especialmente para todos os membros da família, e trazendo as palavras do apóstolo Paulo, eu quero trazer Efésios capítulo 5, versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido, para as esposas, para as mulheres, para os maridos, de igual forma, versículo 25, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aos filhos, capítulo 6, versículo 1, versículo 2, vós filhos sede obedientes aos vossos pais, do Senhor, pois isto é justo. E ainda, honra a teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento, com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A ideia é que nós, cristãos, não podemos ser crentes tipo camaleão. O camaleão é um réptil da família do lagarto, capaz de mudar de cor. Ou seja, ele se adapta a qualquer tipo de ambiente. Se ele está no meio de uma grama verdinha, ele fica verde. Se ele está subindo a uma árvore em que o caule já está amarronzado, então o seu exterior ele se adapta para ser irreconhecível. E tem crente que infelizmente age de acordo com o ambiente com que ele se encontra. Se está com os amigos do serviço, ele age como tais e faz o que os amigos fazem, e enfim, quando chega da igreja, age como crente. Queridos, precisamos ser cristalinos, precisamos ser transparentes. O cristão tem que levar uma vida em comunhão com Deus e deixar transparecer o poder do Espírito Santo na sua vida. Essa é uma das primeiras comparações que temos do cristão com o sal, ou o sal com o crente. O sal também, queridos, não é apenas cristalino, mas o sal também é branco. Esta é uma outra comparação que temos do crente com o sal. E na Bíblia Sagrada, o branco é sinônimo de santidade, é sinônimo de vida com Deus. O crente tem que ser santo, o crente tem que ser separado. E quero trazer à nossa memória essa questão de visualização, de um reconhecimento dos de fora para conosco, a vida do profeta Eliseu, registrado no livro de 2 Reis, capítulo 4. E quando o texto diz que quando ele passava por perto de uma pequena vila, ali havia uma senhora sunamita, e aquela sunamita, ela disse ao seu esposo, ao seu marido: eu vejo que esse homem que passa sempre por nós é santo de Deus. O crente tem que ser diferente, o crente precisa fazer a diferença neste mundo. O crente precisa exemplificar o seu comportamento como vida santa, como vida com Deus. E também no nosso círculo, no nosso meio cristão, eu quero trazer um outro exemplo, a de Carlos Finney, conhecido como o apóstolo do avivamento. E a história nos registra que, certa feita, Finney entrou numa firma e o poder do Espírito Santo estava sobre a vida dele. Os operários daquela empresa, ao vê-lo, sentiam a culpa dos seus pecados. O que quer dizer? Que onde nós estivermos, as pessoas têm que saber que você e eu somos diferentes, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nossas vidas. Portanto, seja santo, seja separado. Queridos irmãos, além do sal ser cristalino, ser branco, o sal também lhe preserva. É assim que o crente tem que se preservar do mundo, se preservar do pecado, dos costumes impostos pelo mundo. O crente tem que se manter íntegro diante de Deus, não se curvar diante das situações, diante das idolatrias que este mundo oferece. Os meios de comunicação têm sido um dos principais meios de Satanás, que Satanás tem usado para que o crente se contamine com. E quero trazer à nossa memória o profeta Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia,
ele registra em seu livro, no capítulo 1, versículo 8, que Daniel, após então ser levado cativo, ele assentou e propôs no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a liberdade, concedesse a não se contaminar. Você sabe por quê, meu querido irmão, minha irmã, meu adolescente, jovem? Daniel não quis comer dos manjares do rei, porque era costume dos babilônicos oferecerem, antes de comer qualquer tipo de alimento, esses alimentos eram oferecidos aos deuses da Babilônia. E é por isso que Daniel se preservou daqueles alimentos. Meus irmãos, minhas irmãs, jovens, adolescentes, crianças, demais irmãos, oficiais da igreja, vamos nos preservar do pecado, da idolatria e fazermos somente a vontade de Deus. Que esta comparação seja uma realidade em nossas vidas. Mas uma quarta comparação que quero trazer na manhã desse dia do crente com o sal, é que o sal dá gosto. E o sal, ele dá um sabor agradável aos alimentos, ele dá gosto aos alimentos. E se nós olharmos nos últimos dias, nós estamos observando muitas pessoas mesmo, sem razão para viver. Perderam o gosto pela vida, estão desesperadas, já tentando achar a solução para as suas vidas, mas não conseguiram achar. E nós, como cristãos, como sal da terra, nós temos a missão de dar sabor a essas vidas, de sermos agradáveis a elas. E eu quero trazer as palavras do apóstolo Paulo à nossa memória, registrada na sua epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, onde registra o texto sagrado: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como convém responder a cada um. São palavras agraciadas, palavras renovadoras, incentivadoras, e literalmente teríamos que transbordar de graça, porque aquilo que o nosso coração, aquilo que os nossos lábios falam, aquilo que está cheio dos nossos corações. E quero também trazer as palavras do apóstolo Paulo, uma ordem divina, registrada também na sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. As nossas palavras precisam serem atrativas, precisam ser agradáveis, e aqui, especialmente, transmitir graça, é transmitir agradabilidade, gentileza, graciosidade, ser palavras que animam, palavras que confortam, e nunca palavras que desagradam, que sejam palavras desagradantes às pessoas. Por isso a palavra graça aqui no clássico grego é a palavra charis, que tem o sentido de agradabilidade, que tem o sentido de ser atrativo, de ser gracioso. Sim, o crente, ele
tem que ser essa atração espiritual às pessoas, ou seja, baseada na graça divina, achada em Cristo. Eu quero trazer um verso que eu encontrei essa semana, um verso anônimo sobre a boa palavra, e diz o seguinte, que uma palavra graciosa pode suavizar o caminho, uma palavra animada pode iluminar o dia, uma palavra pacificadora pode diminuir a tensão, uma palavra amorosa pode curar e abençoar. Portanto, meu irmão, minha irmã, que na sua boca não saia nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente que for boa para a edificação. Seja essa a realidade em sua vida. Mais uma quinta comparação do crente comparado com o sal que quero trazer nesta manhã. É que o sal é símbolo de compromisso. E os orientais, eles tinham por costume ratificar aquilo que foi dito, as suas promessas, por meio de presentes de sal. Semelhantemente, as ofertas oferecidas ao Senhor tinham que ser salgadas com sal, simbolizando o compromisso de Deus com o seu povo. É uma pergunta a ser respondida, ou várias perguntas. Como estão os nossos compromissos perante o nosso Deus? Será que aquilo que Deus tem nos confiado em nossas mãos, estamos fazendo com amor, com dedicação? Ou estamos fazendo de qualquer maneira? Será que estamos nos dedicando ao máximo, dando o melhor de nós a Deus? Ao hino que nós cantamos, perdão, esse hino geralmente ele é colocado no momento de confissão dos nossos cultos, quando estamos reunidos, número 71 do Inário Novo Cântico. Eu quero trazer as 3 primeiras estrofes desse hino. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu exemplo, irmão, não demonstrei, se ao sofredor eu não o quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Queridos, essas 3 estrofes, elas retratam a nossa vida diante de Deus. Temos causado sofrimento a Deus por não dar um bom exemplo nas nossas palavras, no nosso viver. Temos dado um mau exemplo a Deus no nosso falar. Tem sido fútil? Temos sido negligentes no nosso viver? Como está o seu compromisso perante Deus, perante a igreja? Aqueles compromissos que você firmou aqui diante da igreja, diante de Deus, como deveres de crentes, na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, na presença dos cultos, sustentar a igreja, a sua vida moral, espiritual e secular lá fora. Como tem sido o seu compromisso com Deus? Pense, reflita nessa comparação do crente com o salvo. E a última comparação que eu quero trazer nesta manhã, que está registrada no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, o Senhor Jesus, após ele indicar que nós somos sal, ele diz: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Há muitos queridos, há muitos crentes que não têm mais sabor, perdeu o gosto pela vida espiritual, está sem ânimo, nunca se viu
como nos dias de hoje, um desânimo tão grande para realizar a obra de Deus. E por alguns e outros motivos, caiu em crédito perante a sociedade e não tem força para se reerguer. Quantas pessoas, quantos crentes estão vivendo dessa forma? Às vezes você quer voltar ao primeiro amor, mas não consegue. Está perdendo o sabor, o viver, o desejo, o prazer de viver. Queridos, eu quero trazer uma promessa registrada no livro de Isaías. Quero que você abra a sua Bíblia. A primeira parte, versículo 30, diz o seguinte: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas o versículo 31 tem uma promessa, uma adversativa que Isaías coloca. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, voam, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Queridos irmãos, a esperança, o fundo, o site, ainda que seja pequena esperança no Senhor, aproprie-se dessa promessa em sua vida. E o versículo 10 do capítulo 41 ainda fortalece essa promessa. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Queridos irmãos, se por um acaso você que nos ouve está desanimado, fraco na fé, mas há uma pequena esperança no seu coração, volte aos trabalhos de Deus. O escritor aos Hebreus, ele traz uma advertência para nós. O versículo 25 do capítulo 10 diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia de Jesus, a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. O meu desafio a você nesta manhã: volte para Deus ainda hoje, em nome de Jesus. Que essas comparações, exceto a sexta, ser recíproco, ser transparente, ser branco, sal que preserva, sal que dá gosto, e que o compromisso feito com Deus possa ser uma realidade em sua vida. E volte para Deus ainda hoje. Ó Deus de amor, Tu és gracioso, cheio de amor e de imensa bondade. Tu és o Deus que restaura, que renova as nossas forças a cada manhã. Em nome de Jesus, ó Deus, quero pedir ao Senhor que venha, ó Pai, renovar as forças daqueles que estão abatidos, caídos, desalentados, desanimados. Sim, ó Deus, que reacenda a chama da esperança em seu coração de viver, que eles possam voltar ao primeiro amor. Estenda a mão poderosa, ó Deus, e resgate-os em nome do Senhor Jesus. Senhor, que essa igreja venha crescer, venha desdobrar, mesmo em isolamento social, mas que pós-isolamento nós venhamos, ó Deus, a trabalhar mais e mais para o crescimento do Teu Santo Reino. Usa-nos, ó Deus, como instrumento do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Irmãos queridos e amigos amados, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso eterno e bondoso Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém.